Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você estará assistindo, ouvindo esta aula, mas eu só tenho que te agradecer. Obrigado por você estar aí comigo, me ajudando, compartilhando, curtindo, comentando, mesmo que tenha tido pouquíssimas visualizações, pouquíssimos comentários. Na verdade, até as pessoas que mais me ajudavam parece que parou, parece que desistiram, mas eu não desisto. Eu não desisto porque eu disse um dia que se tiver uma pessoa, só uma, pedindo para que eu continuasse, eu vou continuar, queridos, porque isso é fazer a vontade de Deus. Eu não busco popularidade, eu não busco nome, eu não busco dinheiro, queridos. O que eu busco é poder ajudar algumas pessoas que necessitam de uma ajuda. E nesse debate onde eu trago essas aulas junto com você, eu aprendo mais e eu sei que você também aprende. Então, para você que tem resistido o tempo, resistindo todas as friezas espirituais e continua aqui comigo, ó, eu te amo. Obrigado, obrigado, obrigado por você aqui comigo, tá bom? Vamos orar para iniciar? Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, rogando pelas Tuas, Senhor Deus meu, palavras, pelos Teus ensinamentos. Papai, no nome de Jesus, Senhor, ajude-nos a ser melhores, ó Pai, a cada dia. Ajude, Senhor Deus meu, a podermos ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos e aprender. Ajude-nos, Senhor, a ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Tire de nós toda dúvida, todo embaraço e que ao término dessa aula nós possamos dizer mais uma vez que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém e amém. Vamos lá então, queridos, nossa aula de hoje. Deixa eu achá-la aqui. Conhecendo a revista Viver Mais, dos 15 aos 17 anos, adolescentes. Na minha igreja, no caso, ela é dada para os jovens também. E esse trimestre, o último trimestre de 2025, um trimestre maravilhoso, aonde tem o tema de conhecendo mais a Deus. Olha, nós passamos por lições lindas, como a pergunta se Deus existe, como se são três deuses ou um, que é a Trindade. Nós vimos sobre os atributos de Deus que é compartilhado conosco, como santidade, amor e justiça, mas nós vimos também os atributos de Deus que é só dele, a grandeza dele, onipotência, onipresença, onisciência. Nós vimos Deus conosco, Emmanuel, na aula passada, e nessa nós vamos responder a pergunta: quem é Jesus? Se eu te perguntar quem é Jesus, cada um tem uma interpretação de Jesus, cada um tem uma fala de Jesus, e nessa lição nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre quem é Jesus. Eu posso ter um conhecimento e dizer algo, um filósofo pode dizer algo, um cientista pode dizer outra coisa, mas o que a Bíblia explica de quem é Jesus? É isso, queridos, que nós vamos estudar hoje. Então, fica comigo até o final, que eu acredito que vai ter alguma coisa interessante, que mesmo você sabendo bastante coisa, vai dar para te agregar. Vamos lá então? O tema da lição de hoje, quem é Jesus, é a lição 7. Olha, terminando essa lição, nós já passamos da metade desse trimestre, hein? Partindo já aí, ó, pro finalzinho do ano, hein? Daqui a pouquinho já é Natal, Ano Novo e 2026. Olha a base bíblica, tá em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29, que diz assim, ó: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Então olha, esse texto base é o que vai nos dar, querido, a base para essa lição de hoje, para nós esclarecermos por quê. Muitas religiões, muitas linhas teológicas dizem que Jesus na verdade não era Deus, que Jesus na verdade era um grande profeta, um homem que marcou histórias. Para outros, até algumas religiões dizem que ele era o arcanjo Miguel. Para outros que ele era
um profeta, mas não era Deus, era um homem só de boa inteligência. Nós vamos ver então o que a Bíblia diz. Não importa o que eu digo, não importa o que esses homens dizem, importa o que a Bíblia diz. O versículo chave desse é Mateus 16:16, que vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O objetivo dessa lição: reconhecer Jesus Cristo, reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, recusando qualquer ensino que negue essa verdade. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão e a sua base está na Bíblia Sagrada, então qualquer ensinamento que tire de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus, cai fora. Cai fora, que é heresia. Olha o ponto de partida. Na lição anterior, estudamos a natureza de Jesus, o Filho, o Deus Filho, que por amor a nós se fez homem. Mas agora vamos voltar a atenção para a natureza divina de Jesus, pois sabemos que a origem das duas naturezas de Cristo se tornou motivo de grandes controvérsias. Embora a mente humana seja limitada para alcançar o fato de Jesus ter vindo ao mundo 100% humano e 100% divino, a palavra de Deus é clara a esse respeito. Então, vamos seguir os estudos teológicos desse trimestre, observando a pessoa de Jesus com base na confissão de Pedro. É o texto que nós lemos aqui em cima, né? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, que revela o sublime ofício de Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, queridos, o que eu quero te aconselhar, você que entrou nessa aula agora, talvez a primeira vez que você está assistindo e você está interessado nesse tema, quem é Jesus, eu quero pedir para que você dê uma pausa nesse vídeo agora. Assista a lição 6, é na lição 6 que nós começamos a aprender a natureza de Cristo, o Deus encarnado no homem, o Emanuel, o Deus conosco. Lá nós vamos ver o Deus nascido da Virgem Maria, de sangue, de carne, de osso. Aqui nós vamos ver o poder da divindade de Jesus, do Cristo, do prometido, do Messias. Então, se você não assistiu, volte na aula passada e assista. Aí você vai entender com mais facilidade essa. Vamos lá então, para você que assistiu, que está comigo, para você que deu pausa e retornou agora, introdução. Com base no que você aprendeu até aqui, inclusive na aula passada, é bem possível que você consiga formular uma resposta para a pergunta feita no título dessa lição. Qual pergunta? Quem é Jesus? Porém, muitos têm tentado respondê-lo de acordo com as suas próprias convicções. Um historiador, por exemplo, pode dizer que Jesus foi um líder religioso influente. Foi! Mas não é esse exclusivamente o Cristo. Um filósofo talvez diga que Jesus foi um dos homens mais sábios que já existiu. E outros o definirão de acordo com suas crenças. Não que os cristãos discordem das opiniões acima, mas Jesus foi muito mais que isso. Nesta lição, tomando por base o relato bíblico, ou seja, a Bíblia, conheceremos um pouco mais sobre o Filho de Deus que marcou a história da humanidade. Queridos, algumas religiões vão dizer que Jesus era um líder, influenciou, um religioso influente, um líder influente. Ele era também, mas não é limitado a só isso. Ele era um homem sábio, sim, a filosofia concorda com isso, mas ele não era só isso. Jesus não é limitado. Vamos lá então? Tópico primeiro, Jesus, um marco histórico. Para muitos que dizem que Jesus não é nada, que Jesus não foi nada, ou muitos até que alegam que Jesus nem existiu, que veio um espírito, nós vamos ver a história testifica a vinda de Jesus. Desde o nascimento de Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo, de geração em geração ao longo dos séculos. Se você pesquisar em livros de história, mais especificamente de história antiga, perceberá que a maioria dos eventos é datado com AC, antes de Cristo, ou DC, depois de Cristo. Isso significa que Cristo dividiu a história da humanidade em duas partes, marcando o ano zero
do nosso atual calendário. Então, ó, queridos, você que já estudou história na sua sala de aula, às vezes você já confrontou com essas siglas AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. O teu professor pode dizer isso, ou seja, Cristo foi tão importante que o nascimento dele marcou o ano zero da nossa realidade. A partir do nascimento de Jesus, os anos foram contados. Hoje, 2025, a partir do nascimento de Jesus. Então, depois de Jesus, se ele não fosse tão influente, se ele não fosse tão importante, se a vida de Jesus não tivesse marcado a história, você acha que teria antes de Jesus e depois de Jesus no calendário? Poderia ser antes de Maomé ou depois de Maomé, antes de Maria, depois de Maria. Não, queridos, o fundamento é Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Os primeiros cristãos que seguiam Jesus de perto foram perseguidos na antiga Roma. Eles chegaram a se esconder em túneis subterrâneos, tendo muitos deles sido presos e lançados às feras no Coliseu, como espetáculo vivo. Mas o cristianismo sobreviveu e acabou influenciando o Império Romano. Muitos séculos se passaram, contudo Jesus Cristo continua impactando o mundo hoje. Ou seja, os cristãos daquela época eram perseguidos, eles eram atirados. Você já deve ter visto filmes assim, onde atiravam os cristãos no Coliseu, na arena, e soltava feras para que as feras os devorassem. Nero, por exemplo, catava os cristãos, amarravam estaca no seu jardim, derramava piche sobre eles e incendiava eles vivos, aonde foi conhecido como o jardim de Nero, o jardim iluminado de Nero, que era cristão perseguido. Desde aquela época foi impactado, Constantino Romano foi impactado. Até hoje, Jesus impacta as pessoas. Se talvez você ainda não foi impactado, é porque você verdadeiramente não abriu o coração para Deus. A literatura acerca de Jesus é vasta, ou seja, tem muita coisa. Além de muitos filmes que contam a sua vida. O número dos seus seguidores também não para de crescer em quase todas as partes do mundo. Ainda assim, vários conceitos errôneos, olha só, preste atenção nisso. O nome de Jesus não para de crescer. Você ou qualquer outro, se puxar na perspectiva, as pesquisas atuais, o cristianismo tem crescido, tem alcançado mais e mais pessoas. Eu mesmo, como muitos acompanham minha aula, sabe que eu sou um missionário, sempre estamos levando a palavra nos cantos onde não tem, nos cantos do Peru, nos cantos do Acre, nas tribos indígenas. Cada dia mais e mais pessoas têm conhecido Jesus Cristo como Salvador, mas ainda assim, há vários conceitos errôneos, errados a respeito de Cristo. Muitas vezes até como estratégia para confundir e afastar os que seguem. Vamos conhecer alguns desses conceitos? Olha o comentário. A vida cristã sempre tem um antes e um depois. Jesus entra em nossa vida e divide a nossa história em antes e depois dele. Da mesma forma que ele dividiu o calendário antes de Cristo e depois de Cristo, a mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Antes de Jesus Cristo na minha vida e depois de Jesus Cristo na minha vida. Qualquer pessoa que teve um encontro realmente com Cristo pode mostrar visivelmente o seu antes e o seu depois de Cristo. Tomo como base a minha filha, que até há pouco tempo não tinha Jesus. Hoje eu posso ver ela, minha Beatriz, antes de Jesus e depois de Jesus. Tópico 1 concluído. Deu para entender? Consigo ganhar já um like? Consegue deixar um comentário? Consegue ser mais ousado e ousada e compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp? Vamos lá, me ajuda aí. Se você ainda não está convencido se essa aula vai te ajudar ou não, espera mais um pouquinho então, que eu te garanto que ao terminar o tópico 2 você vai estar querendo compartilhar para me ajudar. Toma uma aguinha. Os equívocos acerca de Jesus. Tudo o que precisávamos saber sobre a vida de Jesus foi relatada nos 4 evangelhos. Ou seja, os 4 evangelhos vão falar exclusivamente da vida de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinópticos. O que significa sinóptico, Kleber?
semelhantes. Quase a mesma coisa que você vê em Mateus, você vai ver em Marcos e Lucas. Eles vão trabalhar com essa semelhança, cada um contando a sua história no seu ponto de vista. João também vai falar de Jesus, mas João é um pouco mais diferente. Ele não é semelhante aos outros. Ele vai falar mais da divindade de Cristo. Então, preste atenção, queridos. O primeiro e último evangelho foram discípulos do mestre, ou seja, Mateus e João era testemunha, como o texto diz aqui, ó. Eles eram testemunhas oculares de seus feitos. O que é isso? Eles viram. João, inclusive, já apoiou sua cabeça no ombro de Jesus. Mateus e João acompanhou os passos de Jesus. Eles são testemunhas oculares, ele viu. Entretanto, todos eles, ou seja, também Marcos e Lucas, se preocupavam em apresentar a real identidade divina e humana de Jesus. Mesmo assim, ao longo da história, muitos autores e pensadores teorizaram a respeito de Jesus sem preocupação de partir do pensamento apostólico, mas partindo dos seus próprios pensamentos. Com isso, eles geraram várias controvérsias, além de muitas heresias. O que é uma heresia? É um texto modificado, distorcido, fora da realidade. Ou seja, com mesmo tantas provas, com Lucas sendo médico e pesquisando a vida de Jesus, com Mateus e João tendo visto, escrito aquilo que eles viram, muitos pensadores ainda tentam desvirtuar isso, fazendo com que se tornem heréticos. É necessário que os cristãos conheçam heresias difundidas a respeito do Filho de Deus, para se prevenir dos falsos ensinamentos e saber como contestá-los. Ou seja, só há uma maneira de combater as heresias: conhecendo a verdade, conhecendo as heresias que eles falam, para quando você for confrontado, você ter respostas. Vejamos então as principais visões que negam a natureza divina. Então olha só, preste atenção aqui, ó. Nós vamos ver, tem mais, mas nós vamos ver as principais. Por exemplo, o Espiritismo. Ele alega que Jesus não é Deus, é um espírito que foi encarnando, até chegar numa purificação. Então ele não é Deus. B. Os testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel, ou seja, para os testemunhas de Jeová, Jesus não é filho de Deus, Jesus não é Deus, ele é um anjo como qualquer outro anjo. Nesse caso, para os testemunhos de Jeová, é o anjo Miguel, o que luta. No islamismo, eles veem Jesus como um dos 124 profetas enviados por Deus. Ou seja, no Islã, ele é um profeta normal como qualquer outro profeta do Velho Testamento, como Elias, como Moisés. Ele é um profeta qualquer. Segundo algumas outras visões ainda, a maçonaria, a teosofia, a ciência cristã, o monismo, o hinduísmo e a nova era, para essas turmas, Jesus não passou de alguém especial, um grande mestre, que embora fosse perfeito, não era Deus. Ou seja, para essas outras religiões, ele era perfeito, ele é um homem maravilhoso, mas não chegava ao nível de ser Deus. As palavras dele da Bíblia, onde ele e o Pai são um, para eles não existiram, não funciona. A Bíblia, porém, nos alertou sobre os falsos profetas. Olha 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Ou seja, o Pedro já profetizava, já falava, já ensinava que tinha muitos falsos profetas que vinham com palavras que ia distorcer a verdade, para que cada um de nós não se deixe enganar por ensinamentos que não possuem base bíblica. Queridos, a resposta é sempre a mesma: está na Bíblia, tem base bíblica, não está distorcido, é o contexto da Bíblia mesmo.
Se for fora disso, é heresia. Um texto fora do seu contexto é um pretexto para criar uma heresia. Olha o que o comentarista diz. A Bíblia traz a divindade de Jesus com clareza. Por exemplo, ele era Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Ele possuía qualidades particulares de Deus. Ele tinha onipotência. Está em Mateus 28, 18. Onisciência. João 21, 17. Imutabilidade, ele não muda. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Eternidade. João 1, versículo 2, entre outras coisas. A própria Bíblia declara a divindade de Jesus. Entendido o tópico 2? Já estou merecendo? Já mereço o teu like? Já mereço o teu comentário? Espero que sim. 3. A declaração de Pedro. Certa vez, Jesus queria saber o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Mesmo convivendo com o mestre, muitos ainda tinham dúvidas. Jesus seria mesmo o Messias? Por isso alguns diziam que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro profeta. Olha lá Mateus 8, 27 e 28. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Ou seja, muitos estavam em dúvida da divindade de Jesus, menos o Filho de Deus. Eles acreditavam que ele era tudo, mas que ele não era Deus. Jesus então perguntou aos discípulos, para os que andavam em sua companhia, que o acompanhavam de perto: quem vocês dizem que eu sou? Ao ponto que Pedro logo pulou e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ainda hoje, apesar de muitas pessoas seguirem a Jesus, poucas o conhecem de fato. Ou seja, existem muitas e muitas pessoas que falam de Jesus, que ensinam de Jesus, mas que não conhecem Jesus de fato, mas que não teve um encontro verdadeiro com Jesus, que não teve uma mudança de história, que não teve um antes de Jesus e um depois de Jesus. A resposta de Pedro nos ensina algo importante. Jesus é o Filho do Deus vivo, o que confirma a sua identidade. Você pode conhecer Jesus de livros e sermões, mas não basta saber a opinião de outras pessoas. É preciso que você conheça o Senhor. Para isso você deve sair do conhecimento superficial e entrar em um nível mais profundo de intimidade com Cristo, indo da admiração à adoração. Pedro, ainda que limitado, soube dizer exatamente quem Jesus é. E você, o que responderia? Qual seria a tua resposta? Você tem certeza que Jesus é o Cristo? Você tem essa convicção no seu coração que ele é o Deus vivo que desceu do céu? Peça aos alunos que respondam. E vocês que dizem que Jesus é, peça para os teus alunos para que cada um fale e defina o que é Jesus para eles. Feito! Tópico 3, vamos partir para o 4 e último. Você consegue me ajudar já? Estou esperando. A autodefinição de Jesus. Então nós vimos declaração de Pedro, nós vimos a história comprovando, agora nós vamos ver o próprio Jesus se autodefinindo. Não houve pessoa mais equilibrada do que Jesus, inclusive ao falar de si mesmo. No Evangelho de João, Jesus se apresenta de diferentes formas, mostrando diferentes aspectos de sua personalidade. Vejamos algumas. Olha, João tenta mostrar a divindade de Jesus, e nós vamos ver algumas falas de Jesus que prova essa divindade dele. Olha só: eu sou o pão da vida, está em João 6,35. Aquele que alimenta as almas famintas de Deus. Próximo: eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. O único que tem poder de perdoar pecados e dar uma nova vida. Eu sou a luz do mundo, João 8,12.
aquele que veio para libertar o homem das trevas e do pecado. Eu sou o caminho. João 14,6. O único caminho que leva a Deus. E por fim, eu sou a videira verdadeira. João 15,1. Aquele que nos alimenta e faz frutificar. Consegue entender então, professor, professora, aluno que está presenciando essa aula, que Deus, ele se declara, Jesus se declara que ele é a ressurreição, que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o libertador, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, querido, nos próprios definindo quem ele é. Então a nossa base teológica é a Bíblia. Tem muitos teólogos brigando para saber quem sabe mais, quem é o maior. Mas Jesus diz que o maior é o menor. Observe que em todas as passagens, Jesus se apresenta como aquele que se preocupa com as necessidades. Quando se autodefine como a videira verdadeira, Jesus ressalta a responsabilidade de todo cristão como seu ramo, permanecer ligado intimamente a ele, para frutificar constante e abundantemente. João 15:8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus também assumiu prerrogativas exclusivas de Deus ao afirmar que eu e o Pai somos um. João 10:30. Quem vê a mim vê o Pai. João 14:9. Saí do Pai. João 16:28. O Pai me enviou. João 20:21. Tudo isso para que todo aquele que nele crê saiba exatamente quem ele é. Amém, amém e amém. E aí, queridos, 4 tópicos, informado, lido, comentados, 4 tópicos. Vamos ver esse comentário. A afirmação de Jesus sobre si mesmo nos mostra um Deus seguro da sua identidade. Por isso devemos sempre saber e sempre reafirmar quem somos em Cristo Jesus. Espero que você tenha agora a consciência de saber responder se alguém te perguntar para você quem é Jesus. Não esqueça, o nosso fundamento é as Escrituras. Não é um pensamento de um filósofo inteligente, de um profeta forte. Não, a nossa resposta está na Bíblia. Conclusão. Dizer que Jesus foi um homem influente na história não é nenhuma novidade. Comparar Jesus aos profetas é limitá-lo. Tratar Jesus como um homem comum é mostrar total falta de conhecimento sobre ele. Não tem como formar uma opinião cristã e verdadeira acerca de Jesus sem consultar as Escrituras, que apresentam o registro de sua vida do início ao fim. Jesus nos oferece mais do que apenas uma visão. Ele deseja que sejamos seus amigos. Isso só é possível para quem o reconhece como o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Ore, busque, aprofunde os seus estudos teológicos e tenha opiniões bem firmadas nas Escrituras, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Efésios 4,14 vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém, amém e amém. Entendido essa lição, queridos? Posso dar continuidade, te mostrar qual será a aula da semana que vem e pedir para que você não deixe de comentar. Eu preciso muito do teu comentário. E olha a próxima, olha que lição linda, a lição 8. Os milagres de Jesus. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Olha qual que é o versículo chave. Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for com ele. João 3:2. Base bíblica João 10, do 22 ao 42. Queridos, até aqui, tudo certinho, caminhando. Você entendeu essa lição?
Você pode colocar nos comentários para mim se teve alguma dúvida, se tem algo que você precisa um pouco mais de esclarecimento. Você consegue, eu quero ver você, para você que está aí comigo, quem é Jesus? Responda para mim nos comentários. Para você, quem é Jesus? Com base bíblica. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra linda, maravilhosa, por esse estudo, Senhor, forte. Obrigado, Senhor, por estar presente conosco a todos os momentos. Tu és o Deus das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por essa aula. Continue nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.